Olá, eu sou a Maria Cecília Araújo, sou oncologista clínica. Esse é o meu podcast, Papo de Onco. E o meu objetivo aqui hoje é trazer informação de qualidade para os pacientes, né? E também colegas que tenham interesse, então, em informações sobre oncologia. Hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial para mim, doutora Gláucia Heinden. É minha amiga, além de médica, uma super médica de longa data. Fizemos a nossa especialização juntas no HU, nossa especialização em clínica médica, tá fazendo aí mais que 10 anos, eu acho. Enfim, uma longa caminhada aí na nossa carreira. Eu fui para onco, depois ela foi para pneumo. E as nossas especialidades, elas se cruzam muito, né? Os pacientes oncológicos, eles, independente do local que eles tenham algum diagnóstico de tumor, a gente sabe que o pulmão é um órgão vital, importante para os tratamentos, enfim, para tudo. E hoje eu convidei ela aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre assuntos importantes que eu considero relevantes para os pacientes e também para colegas que tenham interesse. A doutora Gláucia Heinden é doutora pela USP em fibrose pulmonar, então ela tem uma expertise muito interessante em relação aos cuidados que a gente tem que ter com o pulmão. Então é isso. Bem-vinda ao meu podcast. Oi, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho realmente que o tema é muito relevante e essa amizade aí, onco-pneumo, é muito é Importante. tão importante como na tua amizade na minha vida. Então, eu acho que a gente vai ajudar bastante gente aqui, ter um papo bem legal. Perfeito. Então, para começar, vou fazer uma primeira pergunta para ti, tá? Qual que é a tua relação pessoal com oncologia? Me conta um pouquinho aonde que tu se envolveu com oncologia. Fala aí pra gente. Na residência de pneumo, tem muita coisa, né? Muito contato com a onco. E depois disso, também trabalhei por anos em um hospital referência oncológico. Então a gente pega muito paciente em tratamento de câncer de pulmão ou com doenças pulmonares e tratamentos de outros cânceres. E depois a minha subespecialidade, né? A fibrose pulmonar é uma área muito relacionada com o tratamento oncológico, acaba tendo muita complicação que é dessa minha área, então por isso eu estou bem próxima da oncologia atualmente. Perfeito. E agora a pergunta mais especificamente, assim, ó, onde essas áreas se encontram, tá? Por exemplo, me conta dos pacientes oncológicos, quando que é importante ele ser avaliado por um pneumologista? Certo. Eu acredito que um pneumologista vai ajudar sempre, sempre vai acrescentar alguma coisa, mas eu te diria assim que é essencial alguém que na primeira avaliação ou ao diagnóstico já tem um diagnóstico ou um sintoma pulmonar, né? Aí precisa passar com o pneumo mesmo. Fora isso, eu acredito que a trajetória do paciente oncológico tem muita relação aí com o pulmão, né? Primeiro, uma das coisas que eu consigo citar, o câncer de pulmão é um dos mais prevalentes, né? E é um dos que mais mata ainda, apesar das evoluções que nós temos, é o que mais mata, né? Apesar da evolução aí muito rápida, que acho que a gente vai conversar um pouquinho depois. Fora isso, as complicações do tratamento, seguindo assim uma queda da imunidade, então uma infecção pode pegar o pulmão, as quimioterapias, imunoterapia principalmente pode pegar o pulmão. Além disso, o pulmão pode ser um sítio de metástase, né? É comum de ocorrer de outros órgãos que vão para o pulmão, e ainda a gente trata doenças muito prevalentes, né? Uma paciente asmática pode, né, desenvolver um câncer de mama, um câncer de intestino, então a gente está acompanhando aquela paciente a vida toda quando ela abre o diagnóstico, vai continuar acompanhando durante o tratamento e a cura. Além disso, a gente trata também doenças muito prevalentes, como eu disse, a apneia do sono, o enfisema pulmonar, que tem a sua incidência aumentada, são mais comuns em idosos, assim como também Os muitos tumores em cânceres. geral. Isso mesmo. Perfeito. E até quando é câncer de pulmão, geralmente é o próprio pneumo que vai mandar pra gente, né? Muitas vezes ele chega do pneumologista. Mas em alguns outros casos a gente vê que não, né? E eu vejo assim, a asma acaba sendo um pouquinho negligenciada, né? Às vezes paciente que já tem desde a infância, daí trata, mas trata de um jeito não ideal, não usa bombinha e começa tratamento oncológico. Ah, faz 2 anos que não vai no pneuma e quando vê tá tudo, pega uma virose e tudo vira mais complicado, né? Então é importante a gente ter esse olhar atento para o paciente que tem algum acometimento pulmonar. Agora eu queria que comentasses um pouquinho, Gláucia, sobre a questão do tabagismo, tá?
como fator de risco, que eu acho importante, eu acho que é uma coisa bem... Todo mundo já sabe que cigarro faz mal, enfim, a gente não precisa estar frisando isso. Mas comenta um pouquinho sobre o tabagismo como fator de risco e também sobre a cessação do tabagismo no tratamento oncológico. Qual que é o teu olhar sobre essa situação? Legal. Realmente o tabagismo tem muita relação com o câncer, né? Eu vou dar um número, né? Mais de 80% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao cigarro. Então é um número assim que nos assusta, mas ao mesmo tempo nos dá a possibilidade de atuar, porque é um fator de risco mutável, né? Eu gosto de. Então, por isso a gente precisa se empenhar bastante em parar de fumar, mas também gosto de falar de quem já parou, né? A dependência à nicotina, ela é uma doença, né? Mesmo quem já parou, continua sendo um dependente. E na trajetória aí do tratamento oncológico, a gente sabe que tem altos e baixos, momentos de mais estresse, de luto por alguma situação, enfim. E aí aquela pessoa que parou, a gente precisa cuidar dela no sentido de muitos esforços para não voltar, né? Porque às vezes fica mais deprimido. Então, esse olhar do pneumologista eu acho que pode ajudar. E tirar um pouco essa coisa da culpa, né? É um fator de risco mesmo, o paciente já fumou, mas o que que a gente pode fazer daqui para frente em relação Olhar ao adiante, né? Isso hábito? é bem importante. Exatamente. E acho que isso. E a gente já tem também muitos estudos, né, dizendo que, independente da fase do câncer, do tipo de câncer, da sua idade, tem benefício de você parar de fumar, ou pelo menos reduzir. Nesse caso, fica também dose dependente, a depender, claro, individualizar sempre para o paciente, mas melhora a resposta à quimioterapia, aos tratamentos no geral, qualidade de vida, tolerância dos sintomas, cicatrização em caso de um procedimento. Então, Cirúrgico, bem né? importante É. pensar em parar, reduzir, e isso a gente tem bastante tratamento hoje em dia. Você não precisa parar sozinho. Você pode ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e o pneumologista sempre acrescenta nisso. Aqui eu acho até legal enfatizar isso, porque eu vejo que muitas vezes o paciente chega no consultório, tá, eu já tenho câncer, né? Já desenvolvi, já usei, o tabagismo já fez eu ter esse problema. Então agora eu já tô sofrendo com tudo isso, com tratamento, então ainda vou tirar o cigarro, vou ficar ansioso, até os familiares, né? Será que precisa mesmo? Então, assim, a gente tem evidência científica de parar o tabagismo, né? Sim. Principalmente pensando, acho que na tolerância ao tratamento, acho que é o ponto-chave, né? Porque a gente diminui, aceita mais o tratamento, né? Em relação a efeitos colaterais, enfim, e não ter aquela cobrança de um dia para o outro. E outra coisa importantíssima, né? É não negligenciar o quanto o tabagismo é uma doença, né? Assim, as pessoas às vezes acham que não, vou parar de fumar. Vou fazer uma promessa, terça-feira eu marco, acabou. Aham. Não é assim. A gente tem muitas armas para combater o tabagismo, né? E sozinho é sempre mais difícil, né? A gente não pode negligenciar. E agora, já puxando o link aí para o tabagismo, uma coisa que eu tenho visto muito as pessoas comentarem em relação ao cigarro eletrônico, né? E a gente vê que o tabagismo foram anos para uma construção da comunidade científica e médica para comprovar o malefício e para que essa informação chegasse na população, tanto que as pessoas hoje, se elas vão no consultório médico, elas já vão sabendo que elas precisam parar de fumar, ninguém se orgulha Sim. de fumar, é lógico isso, né? Enfim, a gente vê na caixinha do cigarro, então há uma preocupação da população, dos governos em relação a isso. E por outro lado, agora a gente tem o cigarro eletrônico, né? Que vem com marketing, uma coisa mais como se fosse uma coisa inofensiva, né? Principalmente num grupo que é um grupo mais vulnerável, que são os adolescentes. Comenta para mim o cigarro eletrônico, ele realmente pode fazer com que se desenvolva câncer de pulmão? E qual é o perigo do cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico, na verdade, ele chegou como uma estratégia maquiada para cessar o tabagismo convencional, né? E hoje a gente já sabe que degringolou e virou uma estratégia de marketing, eu diria, mais que inofensivo, né? Ele é bonito, ele é alegre, vende-se essa imagem, o que é o grande perigo, né? O cigarro eletrônico ele tem dois perigos maiores relacionados aqui ao câncer, que é o nosso tema. Ele tem a história realmente de que tem nicotina ali dentro, né? Lembrando que 2 ml daquela solução
podem ter aí 3 maços de cigarro, então ele vai viciar. E sim, não é raro alguém começar com o cigarro eletrônico e por preço, por qualquer outra situação, por vício, virar para um cigarro convencional, né? Ou ficar cada vez mais viciado e usar cada vez mais pods, né? Daqueles, cada vez mais refis. E a outra coisa é que além da nicotina, as substâncias que tem dentro do cigarro eletrônico já são comprovadamente, algumas delas, carcinogênicas, né? Causam câncer. Então, a gente não tem estudo ainda, porque isso é muito recente. Mas daqui 10, 15 anos, enfim, talvez um pouco menos, porque as coisas estão rápidas, a gente tenha estudos dizendo que quem fumou cigarro eletrônico vai ter mais câncer. Mas a informação está ali. Se a substância causa e eu Já é cancerígena, né? Exatamente. Só a via que tá Exatamente. mudando. E aí que a gente tem que pegar, tentar prevenir muito realmente com os nossos adolescentes, escola, televisão, propaganda, usar as redes sociais para o nosso favor, né? Que é uma luta que nós pneumologistas temos em relação a orientar. E quem já começou a ficar disponível para parar, julgar, não adianta nada, né? A gente tem que fazer a conversão, muitas vezes, para a nicotina, que seria do cigarro tradicional, tentar parar. Que quem já está fumando, a gente tem algumas coisas para serem feitas, mas a prevenção ela entra em vários momentos, né? Antes do diagnóstico, durante e depois que parou. Então, é bem relevante populacionalmente a parte do cigarro eletrônico, pensando na geração dos nossos filhos, né? Com certeza. E agora vamos falar de um assunto que eu acho super interessante dentro da oncopneumo, digamos assim, que é o rastreamento. Sim. Então, como tem alguns leigos aqui, eu vou dar uma relembradinha o que é o rastreamento. Então, o rastreamento é quando a gente não tem sintomas e a gente precisa tentar descobrir algum tumor num momento em que ele não está causando ainda muitos malefícios para o paciente, então a gente vai ter uma chance de cura muito mais alta. A exemplo da mamografia, por exemplo, onde a gente faz uma mamografia paciente assintomática, descobre um tumor no momento inicial, ou uma colonoscopia, onde a gente retira um pólipo e evita o desenvolvimento de tumor. E o rastreamento, então, é um exame que se faz comprovadamente cientificamente comprovado que a gente vai descobrir um tumor no início, né? E vamos ter um benefício, então, de aumento de chance de cura do paciente. Recentemente, a gente comprovou o rastreamento para câncer de pulmão. Essa é uma informação que vem sendo difundida. Eu vejo que ela não é amplamente difundida em toda a área médica, né? Todos os colegas, não é todo mundo que pede. Então, vemos que muitos pacientes fumam, têm indicação de fazer o rastreamento e acabam que não fazem o rastreamento, chegam mais tarde no oncologista. Então, vamos falar um pouquinho até a população também. Acho que a comunidade médica está até mais em alta, porque tem se falado muito nisso, mas a população não sabe, né? Então, fala para mim quais são os critérios para rastreamento de câncer de pulmão. É para todo mundo? É para quem já fumou? Certo. Os critérios, se a gente for pensar assim de uma maneira populacional, tem um grupo que com certeza absoluta, com muita evidência científica, que se beneficia. Pessoas de 50 a 80 anos que ou fumam ou pararam de fumar há menos de 15 anos e fumaram uma carga tabágica, uma continha que a gente faz de 20 anos maço, para mais que isso. Para essas pessoas precisa ser feito. O rastreamento é feito com tomografia de baixa dosagem de radiação. A depender do que você encontra lá, um nódulo, alguma alteração, você pode ou partir direto para uma biópsia ou observar. Tem protocolos para isso, dependendo do tamanho, enfim, das características, observar a cada período de meses, anos, a depender do risco daquele paciente. Lembrar, muito importante, que isso é uma estratégia populacional, é custo financeiro mesmo benefício, né? Para esse grupo, certeza absoluta, mas eu tendo a gente tende a individualizar para os nossos pacientes. Ele sai um pouquinho, ele não tem essa idade, mas ele fumou às vezes muito mais que isso, ele parou há 16 anos, ele vai sair disso? Não necessariamente. No consultório, a gente consegue sim individualizar, fora que os pacientes que a gente acompanha com doença pulmonar muitas vezes já fazem tomografia por outra razão, né? Então, o rastreamento realmente tem sido uma estratégia, isso comprovadamente, a Cissa falou aqui, comprovadamente, cientificamente
comprovado é assim, pessoas morrem menos, pessoas curam mais, porque a gente viu um nódulo quando ele é inicial. Acho importante traduzir isso, sabe, Cissa? Isso. É menos morte, se ia ser uma cirurgia grande, vira uma cirurgia pequena, se ia ser uma quimioterapia, ia ser necessário químio, imunoterapia vira só uma cirurgia, né? Então, isso é bem Interessante. relevante explicar. E relevante também, eu acho, em relação à radiação, né? Porque para a mamografia já existe pessoas que falam, mas a mamografia, a radiação, né? Também que uma tomografia de baixa resolução, não há necessidade da gente fazer uma tomografia de alta resolução, aonde a radiação acaba sendo um pouco maior. Exatamente. E dando mais danos, né? E tu falou um pouquinho ali da tua postura de individualização, né? Mas toda vez que surge alguma coisa de rastreamento, eu sempre fico pensando em pedir para Deus e o mundo, assim. A gente precisa segurar a caneta na hora do pedido, porque realmente a gente precisa ter uma comprovação científica de que aquilo vai ter um benefício para o paciente, né? Mas a sensação que eu tenho é que a gente tem um exame que diagnostica precoce, a vontade é de fazer para todo mundo, né? Sim. E aí agora eu até vou comentar um pouquinho sobre o componente genético, né, do câncer de pulmão. A gente sabe que para câncer de mama tá muito claro, né, que existe mais ou menos 10% das pacientes que vão ter uma história familiar importante, vão ter alguma mutação genética que favorece o desenvolvimento de câncer de mama. Esse número, essa porcentagem aumenta um pouquinho quando o diagnóstico se dá em pacientes mais jovens, com tumores mais agressivos, mas no geral a gente tem essa ideia de 10%. E para pulmão, quanto que seria geneticamente, né? A gente não vê muito paciente jovem com câncer de pulmão, é muito mais raro, uma prevalência muito menor do que câncer de mama. Mas, se a gente olhar aqueles 85% ali que são do tabagismo, os outros 15% acabam sendo de outros fatores, né, que seria poluição. Depois eu quero que tu comente um pouco disso, porque eu acho esse assunto super legal também. E aí entra o genético, né? A gente vê alguns pacientes jovens, para quem que a gente deveria ficar atento? Paciente jovem, que nunca fumou, né, que tem alguma mutação específica ali, que pode ser uma coisa herdada. Então, esse é o paciente que eu devo encaminhar ele para uma avaliação genética, para fazer algum teste genético, para ver se realmente ele possa ter, mas não há ainda na população um screening específico, né? Então, eu vejo mais, assim, ao diagnóstico, se a gente percebe que ele pode ter alguma coisa genética, a gente possa proteger os familiares dele e aí rastrear, aconselhar, né? Aqui no Sul, a gente tem uma incidência aumentada de uma síndrome, que é a síndrome de Li-Fraumeni, que aumenta bastante o desenvolvimento de tumores, não só pulmão, mas também mama, enfim, tumores hematológicos. E os pacientes que têm mutação do GFR, que é uma situação específica para pulmão, que a gente até tem remédio para isso, alguns deles podem ter alguma mutação ali específica e isso ser uma questão herdada. Então, é importante a gente estar atento a isso. Então, acaba sendo mais para o oncologista, porque o paciente já chega mais jovem com esse diagnóstico. E aí, já que a gente voltou no fator de risco, né, a poluição, falastes bem ali que o tabagismo é uma coisa mutável, né? A gente consegue agir a poluição, a gente consegue mexer nisso. Também, como sociedade. Será que dá? Como sociedade, né, acredito que já tem tido muitos esforços, e daí acrescentar essa informação, né, a poluição sim gera câncer. Né? Mais do que a genética, no caso do de pulmão. Isso, coisa, mais isso. E, inclusive, tem já países fazendo estudos em rastreamento de pessoas que não fumaram, mas que moram em áreas de poluição. E a gente fala da poluição principal é a de veículos, né? Então, áreas de grande tráfego de veículos, essas pessoas já aparecem, estão aparecendo evidências científicas de que vale a pena fazer a tomografia também. Isso mesmo, nesse tipo de conduta. Ainda não chegou, né? Acho que como sociedade, como população, a gente tem que pensar em cuidar do nosso meio ambiente de maneira super geral, mas aí a prevenção do câncer entra também como mais um motivo da gente cuidar do nosso planeta. E aqui dá para fazer um link, né? Porque vamos a pé. Né? Eu sempre falo isso. Se a gente sai de Uber, a gente, né, às vezes é um caminho menor, né? Tentar transformar um pouco a nossa vida nesse sentido, né? Porque também vai ter benefício diminuindo aí a população. A gente, como cidadão, acho que é importante a gente ter essa consciência. O benefício é
individual nas pernas de quem caminhou e é coletivo no Perfeito. sentido de produção de gases aí. Exatamente. Bom, agora eu queria conversar um pouco contigo, aproveitar que eu tenho uma pneumologista para chamar de minha, sobre um sintoma muito prevalente entre os pacientes em geral, né? Na verdade, meu filho hoje está com tosse, marido semana passada, Eu, meus pacientes, sim, toda semana tem alguém com tosse. A gente está sim. aí sempre com viroses, né? Enfim, que Sim. acredito ser a principal causa da tosse, né? Uhum. Mas a gente recebe muita mensagem dos pacientes no WhatsApp, doutora, eu tô com tosse. Me dá um xaropinho, Uhum. né? E é engraçado isso, porque a gente sabe que a tosse pode ser uma coisa muito simples. Entrei num quarto empoeirado, Exatamente. comecei a tossir. Pô, ela pode ser uma manifestação de uma doença cardiológica, uma doença pulmonar grave. Exatamente. Fala para mim um pouquinho sobre como que a gente entende a tosse. O que é importante a gente analisar? Fala até para os pacientes também, Sim. né? Colegas acabam sabendo. Como que a tosse pode ser interpretada na consulta? Uhum. Quando se preocupar com a tosse? Comenta esse sintoma. Tá, de todo e qualquer sintoma, o que a gente tem que se preocupar, paciente ou qualquer profissional da saúde, é uma mudança de sintomas. Não tinha tosse, ela surgiu, ou ela piorou, mudou de aspecto. Então, com certeza. Em relação à tosse, você já falou, ela pode ser uma infecção, ela pode ser doença, cardíaca, sim, mas as causas mais comuns são realmente rinite e refluxo, né? E essas causas, assim, são comuns, atordoam a pessoa, vale a pena, assim, a gente sempre tratar. Por controle sintomático, é muito melhor respirar bem, é muito melhor não ficar com queimação, azia, enfim, isso influencia também. Acaba que, mesmo que localmente, são quadros inflamatórios, né? Prejudicam um pouquinho, influenciam um pouco a parte de qualquer tratamento que a pessoa esteja fazendo, mas em relação ao paciente específico, o paciente oncológico, vale mais ainda a pena, além da parte sintomática, a gente tirar esses confundidores, né? É muito comum ter rinite, é muito comum ter refluxo, então vamos tratar. Se tiver bem tratado e aparecer uma tosse, piorar uma tosse, o seu nariz não piorou e você piorou a tosse, beleza, rinite parece não ser. Ou vamos otimizar o tratamento ao mesmo tempo, né? Otimiza a rinite, vê que, mas não melhorou, continua tendo tosse, otimiza o refluxo, continua tendo tosse. Ele ter essas duas condições mais comumente Resolvidas. isso, ter elas mais na mão, assim, que o Uhum. paciente está controlado, nos ajuda se surgir o resto do sintoma, né? E importante, não ficar atribuindo a essas causas, né? Falando principalmente para os pacientes, é rinite. Beleza, vamos tratar. Né? Porque a tosse que passa de 2, 3 semanas ali, em qualquer paciente, precisa ser investigada. Não fica colocando a culpa nessas causas mais comuns, Sim. porque sim, pode ser um sinal de alarme que vai nos ajudar, na verdade, a pegar com antecedência qualquer alteração. E aqui eu pensei numa pergunta que é importante para paciente oncológico, tá? Em relação à tosse, tá? Uhum. Tem as questões do próprio tratamento que a gente já vai falar a seguir, mas quando que a gente se preocupa, por exemplo, uma pneumonia, que é uma coisa mais grave, que exige um tratamento imediato, Sim, né? Como a infecção viral é muito comum, sim. paciente com COVID, adenovírus, enfim, né? E o paciente oncológico, ele é exatamente aquele paciente que, depois de uma virose, pode fazer uma complicação bacteriana Sim. e se manifestar com tosse, Uhum. né? Além da tosse, geralmente a pneumonia ela vem com outros comemorativos, Vem. né? É difícil, só tosse. Aí ficar mais alerta no caso de febre persistente, mais algum outro sintoma, assim? Febre, queda no estado geral, né? A alteração laboratorial também pode nos ajudar. Dor torácica, né? Doença mais Dispneia, o sistêmica. cansaço, dá uma derrubada, né? Geralmente, Isso. muito comumente, uma virose vai pegar só o nariz, vai te deixar um pouquinho chateado por isso, mas não vai dar aquela sonolência, não vai alterar o estado mental, né? Dependendo se for algum idoso, assim. Então, é mais florido, né? O quadro. O quadro, tem mais informações. Perfeito. Tá certo. E agora sim, vou começar um tratamento oncológico, né? Então vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre o acometimento pulmonar dentro da oncologia. Uhum. Vou começar a fazer uma imunoterapia ou vou começar a fazer uma químio, né? Onde o paciente já tem alguma condição
ou eu acho que ele é um paciente potencial para complicar. Algum exame eu posso adiantar? É melhor mandar primeiro no pneumo? Sim. O que a gente pede como... O que tu sugeres, assim, como basal para o oncologista poder manejar esse paciente? Porque também, às vezes, a gente não consegue a consulta com pneumo na sequência, a gente tem que ir no consultório ter mão disso daí, né? Sim, Então, sim. claro que vamos sempre tentar mandar para o especialista, mas o que tu sugere de exames como importante para a gente ter para investigar esse paciente direitinho? O oncologista ele tem que cuidar de todos os sistemas, né? Realmente, alguns sinais assim para mandar para cada especialidade, acho bem relevante a tua pergunta. Eu gosto de ter para qualquer tratamento, mas para oncológico serve certinho, um basal do paciente, né? Coisas que você consegue no consultório, né? Uma ausculta pulmonar bem feita e registrada, saturação, se tiver um oxímetro para ter lá de base, e registrar os sintomas, né? Caracterizá-lo ao máximo, né? A gente já conversou sobre a tosse, vamos falar um pouco sobre falta de ar, né? Que é muito comum também. Hoje em dia, já faz um tempo, a gente tem escalas, né? MRC, classe funcional, para você colocar lá. Tá cansando para subir escada, tá cansando para tomar banho, isso influencia muito e você vai deixar registrado lá. Claro, se a pessoa cansa para tomar banho voltando, ela precisa de uma investigação, né? Ela já tem uma doença, um sintoma bem relevante. Ah, só cansa para subida, anota lá. Que se esse subida virou andar no plano, alguma coisa aconteceu. Né? Então, eu preciso ter registrado. Daí eu vou ter esse paciente muito na mão. E se em algum momento isso mudar, a ausculta você só precisa do seu esteto, não precisa de uma tomografia. Você não precisa de nada, né? Uma saturação, se você tiver ali, vai ser importante. Se mudou, você pegou na hora. Você vai ligar para mim, você vai me mandar a imagem, você vai pedir uma tomo ou um raio-x, você vai detalhar mais, né? E aí você vai comparar todos esses parâmetros que a gente deixou registrados. Se aparecer ali um exemplo importante, uma alteração de ausculta, o paciente não vai fazer uma crepitação por nada, né? Ou tem alguma coisa lá dentro, preenchendo o parênquima pulmonar, ou uma pneumonia mesmo, mais clássica, ou uma pneumonite, a gente vai falar sobre isso. Então, ter esse paciente bem na mão é bem importante. Fora isso, o oncologista, ou qualquer médico que faça o diagnóstico, ele tem acesso a algumas informações de graça, incluídas no exame do estadiamento, né? Então, o importante é assim, ver esse esôfago desse paciente, olha lá, se estiver dilatado, se tiver algumas alterações mais propícias do esôfago, de aspiração, microaspiração, basal posterior ali na tomo, olha esse laudo, né? O radiologista às vezes só descreve, ou às vezes o radiologista também, a gente tem às vezes essa dificuldade, tá focado no que é mais importante mesmo, ver se tem metástase, tamanho do tumor, se cresceu, se respondeu, mas vale a pena também registrar, né? Porque isso vai nos influenciar de ter esse basal, a imagem basal desse paciente. Mas tu falou da imagem, mas tu tocou num ponto que eu acho muito importante, assim, o médico raiz, né, que eu digo, mesmo. é 5 minutos que vai perder na consulta, anotar uma saturação, ver a oxigenação do paciente, escutar o pulmão, conversar, né? Sim. Como é que é a tua falta de ar, né? Então, às vezes eu digo, a primeira consulta, ela demora, Sim. né? Às vezes é mais de 1 hora ali com o paciente, mas é porque são informações valiosas. Sim. Né? Isso vai ajudar, depois de um tempo, a gente ter aquele registro ali certinho, né? E são coisas simples, né? A gente hoje tem acesso à tomografia, a exames sofisticados com muita facilidade. Sim. E falta o básico, cadê a saturação do paciente? Né? As pessoas trabalharam anos e anos com a medicina sem tomografia, tinha que ser ali. Obviamente, hoje a gente vai usar a tecnologia a nosso favor, mas não pode esquecer o básico, né? Que é a relação ali, tocar no paciente, né? Tem que examinar. O exame físico é muito importante. Sim, e disso eu acho bem importante lembrar que você vai educando o paciente. Para ele, muitas vezes ele não tem uma doença crônica que trata desde sempre. Agora ele aprende a se olhar também. Você perguntando para ele, não, mas para a subida você não cansa? Talvez sim. Então ele aprende, eu acho que faz parte ele mesmo pegar, Educar. tô diferente, né? Tô diferente. Sim. Não é só a febre no termômetro, que é claro, Sinal um simples e fácil. Isso, é que é uma coisa que tá ali. Mas a percepção do próprio corpo, a gente já vai educando o paciente e os familiares. Ah, eu tô percebendo ele ofegante. Então esse detalhe, assim, e vale mais mesmo do que a tomografia, muitas vezes. Você vai pegar antes, né? Isso, Do que a exato. alteração de tomografia. Exato. Bom,
Então, para fechar aqui, vamos falar de imunoterapia, assunto que eu adoro. Imunoterapia revolucionária, já falo isso muito dentro da oncologia. A gente, com a imunoterapia, conseguiu respostas absurdas, que antes pacientes que morriam muito rápido, Sim. né? Tenho casos no consultório de muito sucesso, pacientes que estavam ali fadados a morrer logo, já com tumores se comprometendo grande parte do pulmão, atrapalhando a respiração, né? E para melanoma, para vários outros tumores também, a imunoterapia é realmente muito, muito legal, mas não é um tratamento isento de riscos. E o pulmão acaba sendo muito importante. Então, para lembrar aqui, a imunoterapia, o que ela faz? Ela vai ativar o nosso sistema imunológico contra o tumor. O tumor, à medida que ele vai crescendo, ele vai criando barreiras para o nosso sistema imune, para que ele possa se multiplicar, crescer, e aí ele bloqueia a imunoterapia, então ela alerta o nosso sistema imunológico e faz com que o paciente consiga lutar contra o tumor, né? Mas, como nada na vida é perfeito, tem os efeitos colaterais, e a imunoterapia, como ela ativa o nosso sistema, ela vai inflamar, ela pode inflamar muitos órgãos, qualquer um do corpo, pele, o paciente pode ter dermatite, pulmão, pneumonite, que é o nosso motivo aqui da conversa hoje, nefrites, colites, né, inflamação no intestino, então tem que ficar bem atento a esses sintomas quando está fazendo imunoterapia. E hoje nós vamos falar especificamente da pneumonite, que é a inflamação do pulmão. Isso. Por que esse assunto é muito relevante? Quando a gente inflama a pele, a gente tem uma dermatite, a pele fica mais vermelha, isso provavelmente não causa um risco à minha vida. Eu vou ficar incomodado, obviamente, vou ter um dano estético, vou ter uma coceira, vai me atrapalhar para dormir, mas não é uma coisa que vai, né? Agora, quando a gente inflama o nosso pulmão, o pulmão é um órgão vital. Então, a gente precisa estar atento. Muitas imunoterapias têm uma taxa alta de inflamação. Sim. E geralmente, quem vai tratar câncer de pulmão já é aquele paciente que já tem um pulmão um pouquinho debilitado. Então, fala um pouquinho para mim sobre como que é essa questão da imunoterapia, o teu olhar. Sim. E o que a gente precisa estar atento, tanto os pacientes quanto colegas, como que a gente age nessa situação. Certo. Imunoterapia é tudo de bom mesmo, né? Como tu falou, concordo, vejo as respostas dos pacientes. Já tem muito estudo, tá indo muito rápido e tem, inclusive, já na literatura de cada imunoterapia, quanto que é a chance de ele inflamar o pulmão e causar uma pneumonite. A gente tem paciente em comum que o remédio, a imunoterapia, pode aumentar em 25% a chance de ter uma pneumonite, né? De 4 pessoas, uma vai ter lesão Alto, né? pulmonar. Então, isso é muito alto. Então eu não vou fazer? Vou fazer. Na imensa maioria, o benefício é melhor do que esse risco. O que eu posso fazer para reduzir ao máximo esse risco? Vou prescrever tal imunoterapia. Vai na literatura. Tem lá sobre esse remédio tem X chance, por exemplo, isso que eu falei de 20%, 25%. Mas e para esse paciente? Alguns estudos eles já nos permitem encaixar esse paciente, descobrir o risco desse paciente, geralmente vinculado ao tabagismo, mas o mais importante, uma doença intersticial prévia, mesmo pequenininha que o radiologista Pelo próprio tabagismo que ele teve, né? Sim, ou outras doenças Isso. que também causam, né, reumatismo, enfim, existem outras doenças aí mais fechadas ali pro especialista, mas o fato de ele ter já aumenta muito a chance. Mas assim, ele tem muita chance de viver mais tempo, melhora de sobrevida, reduzir muito o tumor, como a Cissa falou. Então, muito importante a gente tratar, ter esse paciente na mão. Então, eu estou usando essa medicação, então eu quero detalhes e quantificar o risco desse paciente para tentar reduzi-lo. E muito interessante nesse sentido também, para qualquer medicação, mas para essa que tem bastante potencial também de prejudicar, é decisão compartilhada, né? Ó, a Cissa, eu sou a sua oncologista, baseado, obviamente, em evidência científica, a minha opinião é de que sim, tem que usar essa medicação, mas você tem uma doença intersticial ali que até o momento, uma fibrosezinha pequena, que até o momento não alterou. Pode ser que altere, estamos juntos. Passa com pneumo, ou eu vou acompanhar aqui, pedir esses exames. Então, para o paciente entender, isso com certeza vai fazer ele aderir muito mais, né? Entendendo Tá o que tá atento aos acontecendo. sintomas, porque se a gente age, né, isso é muito importante, né? A pneumonite, enfim,
Se eu continuar dando aquela droga e piorando, sem perceber que tá piorando, eu vou lesar mais o pulmão. Sim. Se eu começo corticoide, se eu tomo... Tudo na vida é assim, né? Descobriu, resolveu. Quanto mais precoce a gente resolver, melhor. Sim, tem tratamento, né? Tem níveis, né? Aí o paciente pode perguntar e ter uma decisão compartilhada no sentido de entender o que pode acontecer, né? E acho que isso. Essa questão da decisão compartilhada, eu acho, assim, muito legal e muito importante, né? A gente, com o passar dos anos, a medicina, eu vejo que ela mudou muito a relação médico-paciente. Então, é inadmissível hoje você chegar num consultório médico, ó, tá aqui teu tratamento, vamos começar. Tem que explicar, tem que falar o que o paciente tem, quais são os riscos, quais são os benefícios. É a autonomia do paciente, ele tem que saber o que ele está tratando, o que ele está recebendo, o que pode acontecer, né? E ser responsável com o nosso corpo, com o que pode acontecer e poder escolher. Dentro da oncologia, o poder de escolha é muito importante para o paciente. Muitas pessoas, às vezes, a pessoa não quer tratar também. E tem que respeitar autonomia. A autonomia em primeiro lugar. Acho que isso é bem importante dentro da medicina. Disso que tu falou, me lembrei de uma parte que acho relevante colocar. Em relação à decisão compartilhada, cabe muito, às vezes o paciente vem sem critério nenhum típico, né, para rastreamento e quer fazer. Isso também é importante você gastar um tempo de consulta para conversar, né? Explicar. Porque, não, uma menina de 20 anos que nunca fumou e que está preocupada, não, talvez ela não mereça uma tomografia, ela merece uma conversa, uma explicação em relação à prevenção de não começar a fumar ou a parar, enfim. Que dá mais trabalho, às vezes, do que pedir um exame. Então, o rastreamento ele não é para todo mundo mesmo, né? Que muitas vezes ele pode gerar e gera, acaba que acontece, de ter um nódulo lá que não era nada, que ia sumir, que era um catarrinho, né? De um resfriado que ele passou aí, pegou dos netos, e às vezes não era nada, e às vezes a pessoa fica 3, 6 meses, conforme o protocolo, só sofrendo com aquilo, né? A gente entra muito como pneumo também nessa parte. A gente está estressado com o exame, com alguma coisa, já dorme pior. Então, até que ponto eu não preciso olhar para esse sono também? É uma das coisas que a gente costuma ver bastante. Eu não quero tirar o sono de ninguém sem necessidade, né? Eu acho que é muito importante no dia a dia a gente gastar um tempo com essas conversas. Acho que influencia a qualidade de vida no dia a dia do paciente. A ansiedade é a doença do século. Né? As pessoas estão perdendo sono e o médico tem que contribuir para isso, não piorar, né, a ansiedade. E, às vezes, dentro da oncologia é difícil não piorar a ansiedade, porque o paciente já chega ansioso, a gente precisa pedir exames, né? Mas aí é a relação médico-paciente, é estar do lado, é dizer que, né, independente do resultado, a decisão compartilhada também tem que falar isso, né? Independente do resultado, a gente está ali para poder ajudar o paciente a lidar com isso, enfim. Sim. Mas eu acho que é isso. Muito feliz com a tua presença aqui, acrescentou muito. Espero que todos os meus pacientes possam ouvir e se beneficiem. Alguns colegas também que tenham interesse. Acho que a gente tenha muitos pacientes em comum, com muitos cases de sucesso, né? E é muito bom contar com a tua ajuda sempre. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui. Achei que foi muito relevante mesmo e estamos à disposição. Obrigada.